Gênesis 1. Hoje o nosso estudo vai se concentrar nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Mas antes de iniciar propriamente dita a série de estudo, o nosso estudo de hoje, eu queria explicar para os irmãos como vai ser a nova série de estudos, a nova dinâmica. Então nós entramos numa série de teologia bíblica da Bíblia toda. Como assim? A gente já teve ano passado uma série de teologia bíblica, e aí o resumo do resumo, né? Depois a gente tem lá no YouTube para algum irmão acompanhar ou até rever. É até interessante nesse tempo em que a gente vai estar vendo a Escritura com essa ótica de teologia bíblica, a gente relembrar aqueles conceitos que a gente já trabalhou. Mas basicamente a teologia bíblica nos diz que existe uma grande narrativa na Escritura, que de Gênesis a Apocalipse, a vontade de Deus com o texto revelado é uma só, é nos explicar quem Ele é e quem nós somos. E isso inclui toda a história do universo e toda a nossa história de salvação. É o que a gente chama da metanarrativa, ou a grande história da redenção. A grande história da redenção, narrada pela Bíblia, em resumo Deus criou todas as coisas, o homem é a sua imagem e semelhança. Esse homem se rebelou em pecado, mas Deus o salvou da morte através de Cristo Jesus, para toda a eternidade. Essa é a história da redenção resumida. Resumi a Bíblia inteira para vocês. Então, a gente viu esses conceitos, principalmente a questão da aliança, e como que a aliança é algo fundamental para o relacionamento de Deus com a criação, principalmente conosco. E como que essa aliança sustenta cada um dos episódios históricos da Bíblia, até encontrar o seu ápice, o seu clímax, na morte e ressurreição de Cristo Jesus. A gente viu isso na série de Teologia Bíblica. Mas nós também podemos ler a Bíblia através de uma ótica de Teologia Bíblica. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora. A partir de hoje, nós vamos estudar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, a partir da ótica da teologia bíblica. O que quer dizer isso? Nós vamos ler os textos, não vai ser versículo a versículo, senão eu acho que nem eu estaria vivo para terminar, mas a gente vai pegar grandes partes da Bíblia e entender algumas questões. Primeiro, o que o texto nos ensina? Qual é a teologia do texto? Quando a gente fala teologia do texto, é o que esse texto nos ensina sobre Deus. A gente sempre vai fazer isso, em cada aula. Primeiro, qual é a teologia do texto? Segundo, o que esse texto contribui, com o que esse texto contribui para a grande história da redenção? É a pergunta que eu vou fazer, que nós vamos fazer em toda a aula. Por que esse texto está na minha Bíblia? Isso é uma pergunta que a gente devia fazer. Quando a gente estiver na nossa devocional e ler um versículo, ler um capítulo da Bíblia, uma história, narrativa, enfim, você tem que perguntar, por que esse texto está aqui? Por que isso está aqui na minha Bíblia? Por quê, irmãos? Se a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus revelada de forma autoritativa, ou seja, ela é autoridade na nossa vida e de forma objetiva, e não há outra palavra de Deus no mundo, revelação, profecia, visão, nada disso que se compare à palavra de Deus, então cada letra, cada vírgula que está aqui impressa é necessária para compor todo o quadro da história da redenção. Isso daí é mais antigo, eu não sei se os irmãos já viram, mas assim, eu lembro quando era criança, né? Casa sítio, casa de vó, assim, e tal, o pessoal, hotel fazenda, essas coisas, tinha sempre um quadro enorme de quebra-cabeça. Vocês já viram isso? Aqui é comum isso? Não, então tá, quando vocês forem para região serrana lá no Rio, Petrópolis, eu acho que é o pessoal de Petrópolis que curte essas paradas então. Toda pousada, todo hotel fazenda lá de Petrópolis, Teresópolis, tinha um quadro enorme feito de quebra-cabeça. É aqueles quebra-cabeças de 2.000 peças, 3.000 peças, aí o sujeito já monta em cima de uma estrutura lá, e depois ele passa uma cola e aquilo ali ele manda emoldurar e vira um quadro. É disso que a gente está falando. A história da redenção é esse quadro
completo, fechado, que é formado por várias pecinhas, que são os textos bíblicos. E a nossa pergunta, ao entender a teologia da história da redenção. Senão, a gente vai começar a cair em erros que são comuns. Por exemplo, o erro do legalismo. Então, a gente lê Levítico, aquele montão de regra, e pensa, então eu tenho que começar a vestir roupa 100% algodão, porque aqui fala que não pode misturar 2 panos. Será que é isso mesmo, gente? Se a gente não entender como aquele texto se encaixa na grande história da redenção, a gente pode interpretá-lo da forma errada. E a gente vai fazer isso aqui também. Como a gente sabe que o ápice, o auge da história bíblica, da história da redenção, é a pessoa e a obra de Cristo Jesus, a gente pode com toda segurança dizer que cada texto do Antigo Testamento tem um aspecto cristocêntrico. O que quer dizer isso? Primeiro, o que não quer dizer isso? Quando eu digo que cada texto do Antigo Testamento tem um aspecto centralizado em Cristo, por isso cristocêntrico, eu não estou querendo dizer que cada texto fala de Jesus. Aí tem uma grande discussão dentro da academia, mas eu sigo essa linha. Porque nem todo texto vai dizer exatamente sobre Jesus. Isso não quer dizer... Cansou de ninar aí, gente. De manhã, para gente não dormir, gente. Calma aí. Isso não quer dizer que aquele texto não contribua para o nosso entendimento a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Percebem a diferença? Então, existem textos que são óbvios que apontam para Cristo. Por exemplo, o da semana que vem nós veremos sobre a queda. Gênesis 3:15. E aí temos lá aqui a maldição sobre a serpente. Deus então amaldiçoou a serpente, dando um spoiler da aula que vem. Que o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente e essa lhe ferirá o calcanhar. Isso é obviamente uma referência sobre Cristo. Então, nesse ponto a gente pode dar esse passo. Agora, se a gente, por exemplo, pegar aquela cena em que Noé sai da arca e se embriaga, como é que aquela cena aponta para Cristo? Ela não aponta para Cristo. Mas a gente consegue ler aquela cena a partir de uma ótica cristocêntrica, como mesmo o representante de Deus, para salvar a parcela eleita da humanidade, ainda é imperfeito logo que pisa em terra firme. Mas ainda virá o representante perfeito, que é Cristo, que mesmo com todas as circunstâncias contrárias a ele, nunca pecou. Percebem? O texto, a gente consegue ver Cristo, mas não é que Noé encheu a cara para a gente enxergar Cristo, não é isso. Mas, por isso que a gente diz, o aspecto cristocêntrico do texto, a gente consegue enxergar Cristo, ainda que o texto não diga sobre Cristo, a gente também vai ver isso. E por último, essa é a estrutura dos nossos estudos, tá, irmãos? A gente vai seguir toda essa estrutura em todas as aulas. E por último, nós teremos a aplicação do texto para a nossa vida hoje. Tá, bacana. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E aí? É só para eu não acreditar na evolução? É só para eu acreditar que Deus criou tudo? Na prática, no meu dia a dia, 2024, janeirão, como é que isso muda a minha vida? Como é que isso deve mudar a minha forma de enxergar o mundo, de enxergar a realidade? Então, a gente vai ver isso tudo. Porque no final das contas, irmãos, o que eu quero com isso? O que nós queremos com isso? É que os irmãos aprendam a ler a Bíblia por conta própria. Uma leitura devocional, uma leitura diária, semanal, enfim, aquilo que os irmãos fazem sozinhos em casa, os irmãos têm que passar por esses mesmos passos. Talvez não com tanta profundidade, mas a gente está aqui para aprender a alcançar essa profundidade. Mas são perguntas importantes
válidas para a gente trazer para a nossa devocional. Primeiro, o que o texto nos ensina sobre Deus, a teologia do texto? O que esse texto está fazendo na minha Bíblia? Como que ele contribui para a grande história da redenção? Como que esse texto me ajuda a compreender Cristo? O que esse texto me ensina sobre Cristo? Ou pode me ensinar sobre Cristo? Apontando diretamente ou não. E o que ele e qual é a relevância dele para a minha vida? São esses 4 pontos. Tá? Então a gente vai começar hoje com Gênesis 1 e 2. A nossa série não vai ser exaustiva, então eu não vou capítulo a capítulo nela. Às vezes a gente vai dar alguns pulos. Vão ter aulas que vai ser numa aula inteira um livro todo da Bíblia. Tá? Então a gente não vai ler toda a Bíblia aqui, mas justamente para a gente ter essa primeira base para aprender a ler a Bíblia de forma bíblica, no sentido de teologia bíblica, dessa grande narrativa por trás. Beleza, irmãos? Alguma dúvida até aqui? Alguma observação? Não? Então vamos começar. Lembrando que é só levantar a mão que o Pedro leva o microfone. Então tá. A gente, nessa primeira parte da série, a gente não vai de Gênesis a Apocalipse num fôlego, tá, pessoal? A gente vai primeiro fazer um grupo de aulas no Pentateuco, dá uma pausa, faz algum outro tema específico, aí volta para outra parte da Bíblia, os históricos, por exemplo. E assim a gente vai seguindo com fé, com tranquilidade, com calma, sem pressa, e Deus vai abençoando no caminho. Então, agora a gente vai começar o Pentateuco. Então nós vamos juntos nos 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? De Gênesis a Deuteronômio. Nós entendemos, então, uma primeira introdução aqui. Sempre que a gente começar um livro ou uma parte da Bíblia, a gente vai também ter essa introdução, para contextualizar os irmãos sobre essa parte da Bíblia. Nós entendemos que o Pentateuco foi escrito por Moisés, ok? Então, todo o relato de criação, todo o relato sobre Caim e Abel, sobre a Torre de Babel, sobre Noé, sobre Abraão, tudo isso foi dito por Deus para Moisés. E Moisés, então, registrou aquilo tudo, certo? Moisés passou dias no monte com Deus. Embora a gente saiba que tenha sido um evento muito rápido, a escrita dos 10 mandamentos em pedra pelo próprio Deus, Moisés passou dias ali, fazendo o quê? Provavelmente ouvindo isso tudo. Provavelmente aprendendo da boca do próprio Deus. E ele então desce e começa a escrever, começa a registrar todas essas coisas. A gente sabe que nem todo o Pentateuco foi escrito por Moisés. Como assim? O final de Deuteronômio que narra a morte de Moisés, né? Então, obviamente, alguém terminou o livro para ele. Provavelmente foi Josué, o seu sucessor. É o que a gente acredita. Tá? Mas em nada invalida a autoria de Moisés. Isso é importante para nós, por quê? Porque como é um único autor, num único momento histórico, escrevendo esse tomo, ou seja, esse conjunto de 5 livros, isso nos mostra que do início ao fim, o autor tinha a mesma mensagem em mente. Ok? Tinha a mesma mensagem em mente. Quando a gente olha para Gênesis, qual é o objetivo de Moisés? Qual é a grande mensagem do livro? Ela está no seu nome, Gênesis. Gênesis significa começos. Por que o livro tem esse nome? Porque o livro de Gênesis é formado por 10 Gênesis. Então, sempre que a gente se esbarrar no livro, por exemplo, abram para mim em Gênesis 2. Pedi para abrir no 1, mas só para dar esse exemplo para vocês. Deixa eu carregar minha Bíblia aqui. Alguém lê para mim o versículo 4 de Gênesis 2, por favor. Quem pode ler para mim? Gênesis 2, 4. Pode ler então, por favor, Patrícia. Isso. Irmão, lê de novo para mim no microfone, por favor.
Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Obrigado. Agora eu peço para o irmão também ler o capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Vejam, irmãos, essas duas estruturas que o nosso irmão acabou de ler são marcas de uma genealogia. Então, no português a gente mudou um pouco. Essa é a gênese dos céus e da terra, essa é a genealogia de Adão. Mas a gente poderia, numa boa tradução, dizer, essa é a gênese de Adão. É daí que Adão veio. Essa é a história de Adão. Essa é a história dos céus e da terra. E isso vai se repetir 10 vezes ao longo de Gênesis. E a gente pode dividir o texto nessas 10 Gênesis, nessas 10 histórias, nessas 10 genealogias. Porque no final das contas, Gênesis é justamente a história das origens, de duas origens. A origem de tudo que foi criado e a origem do povo eleito. Então Moisés vai iniciar o relato do Pentateuco justamente com o início de tudo que foi criado e o início daquele povo eleito. E aí então os demais livros, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são livros que explicam para esse povo quem eles são e como eles devem agir na terra criada por Deus, porque eles foram separados por Deus. Percebem? Então, há uma grande mensagem de Gênesis a Deuteronômio. É a mensagem das Gênesis. E isso porque a gente tem um único autor, que é Moisés. E temos, inclusive, e da onde vem essa autoria de Moisés? Temos, para mim, tem alguns no próprio Pentateuco que indica ter sido Moisés, mas eu separei um do Novo Testamento. Aqui Jesus está com alguns discípulos no caminho para Emaús, ele já tinha ressuscitado, e aí então ele encontra aqueles discípulos meio tristes, porque Jesus tinha morrido 3 dias atrás, e Jesus então começa a explicar que toda a Escritura, desde Gênesis até Malaquias, era na verdade uma promessa, ou uma antecipação, ou dizia a respeito da obra do Senhor Jesus. E ele vai explicando isso. E aí, então, abram para mim, por favor, em Lucas 24. Eu peço para a Patrícia ler para a gente, por favor. Lucas 24, versículo 27. Olha o que o próprio Senhor Jesus fala acerca do Antigo Testamento. Lucas 24, versículo 27. E de novo, irmãos, a qualquer momento podem levantar a mão, me interromper, perguntar. Isso daí ajuda demais o desenvolvimento da nossa aula. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então aqui todas as Escrituras é o Antigo Testamento inteiro, tá? Aquilo que o judeu tinha como escritura a palavra de Deus. E normalmente tinha duas formas do judeu se referir ao Pentateuco, ou a lei de Moisés, ou ao próprio Moisés diretamente. E Jesus faz isso. Se Jesus é Deus e a Bíblia é a palavra de Deus, Cristo está nos assegurando que o autor do Pentateuco é Moisés. Percebe? Então a gente não precisa de outra testemunha, a gente não precisa de outra autoridade para garantir-nos que Moisés escreveu o Pentateuco. Agora mais uma observação específica de Gênesis. Gênesis, normalmente, principalmente os 2 primeiros capítulos, que é o tema da nossa aula hoje, são tidos como literatura poética. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso procede?
Vocês acham que faz sentido a gente tratar Gênesis 1 e 2 como poesia? Gente, a pergunta não é retórica, não. Assim, pode levantar a mão, pá. E aí? Isso é muito comum a gente ouvir. Principalmente porque o relato da criação dos 6 primeiros dias não encaixa com as teorias modernas. Então, uma das saídas é poesia, é licença poética do autor. E quais são as grandes soluções para isso? Não, como poesia, dias poderiam significar eras. Como poesia, Moisés não estava preocupado em descrever a criação. Ele estava preocupado apenas em afirmar que Deus é criador. E não importa como que ele criou cada coisa. Isso daí é comum de ser dito. Mas eu digo para vocês, queridos, isso não é correto. Porque estudiosos do texto hebraico nos dizem com toda segurança que a estrutura de Gênesis 1 e 2 não é poética. O gênero literário de Gênesis 1 e 2 é o mesmo gênero literário do livro inteiro. Óbvio, é uma unidade. E qual é o gênero literário do livro inteiro? O que vocês acham? Isso daí está mais fácil de chutar, gente. Gênero literário do livro inteiro. É o quê? É poesia? É narrativa? É lei? É o quê? Histórico, narrativo. Os dois acertaram, porque é exatamente esse o que a gente fala. É histórico, narrativo ou narrativa histórica. Como assim? É uma pessoa narrando, não em forma de documento oficial, por isso que ele não é só histórico, ele é narrativo, mas também não é uma narrativa ficcional. Então, queridos, quando a gente olha para Gênesis 1 e 2, nós precisamos encarar o texto como uma descrição exata de como tudo foi criado. Ué, mas só que não bate com a ciência. Eles discordam, eles que lutem, que provem o contrário. Filha, vai perguntando, gente, que eu bebo água, é minha deixa. Essa de Gênesis ser literal ou ser poético, como você disse, é bem comentado, né? E a estrutura do texto não permite que seja poético, mas considerando que isso é bem discutido e é considerado até ele como alguém intelectual, quem acredita que é poético, alguém que assim que estuda muito, qual seria a implicação se a gente considerasse se fosse poético? Qual seria a implicação para o próprio texto e para a estrutura? Ah, mas isso não comprometeria nada a história de Jesus, não comprometeria nada a história da redenção. Qual seria a implicação? Não tem nenhuma. Ótima pergunta, William. Só uma observação. Às vezes a gente acha que Gênesis 1 e 2 é poético por causa dessas repetições, por causa dos refrões. Mas isso é de uma estrutura poética ocidental que nos é comum. A narrativa de Gênesis é uma narrativa oriental, ou ali do Oriente Médio, que data aí de 4.000 anos atrás. Se a gente chutar, a gente não tem precisão de quando Moisés escreveu, mas a gente poderia 4.000, 5.000 anos atrás. Então, é uma herança narrativa muito distante da nossa realidade literária. Por isso que a gente tende a olhar o texto em português e achar que é poesia, porque nos dá uma falsa percepção, ok? Mas para um judeu do primeiro século, ele nunca ia ler isso como poesia, porque ele tinha os salmos. Os salmos são um modelo clássico de poesia semita. Ele diz, ele tem refrões, ele tem odes, ele tem chamados, ele tem indicação de como aquilo deve ser cantado ou anunciado. Ele tem métrica. A gente não vê isso em Gênesis 1 e 2. Tá? Mas quais são as implicações de nós vermos isso como poesia?
Foi a pergunta do presbítero William. É justamente nos dar a liberdade de adaptar ou repensar o texto de acordo com outras teorias que discordam dele. Ok? Então, se nós olharmos aqui no início, na Gênesis 1, propriamente dito, nós vamos ver, olha, no versículo 3, Deus disse, haja luz e houve luz, ok? Mas nós aqui, seres humanos do século 21, qual é a nossa fonte de luz? Agora está de dia. Da onde está vindo essa luz? Do sol. O sol já havia sido criado aí? Sim ou não? Ué, mas como é que há luz se não há fonte de luz? Percebem? São essas as discrepâncias do texto com o que a gente sabe da ciência que fazem com que as pessoas suspeitem do texto. Mas um cristão genuíno não pode suspeitar da Bíblia. Então o que ele faz? Ele muda o sentido literário do texto para adaptar aquilo que ele não consegue responder. Percebem? É esse o caminho. Mas qual o problema disso, pastor? Não poderia ser assim? Poderia, se não tivesse consequências drásticas para a Bíblia. Poderia, se isso fosse verdade ou possível para o texto. Mas eu digo aos irmãos que termos Gênesis como poético traz implicações muito sérias para a nossa vida cristã. Abram, por gentileza, em Êxodo. Êxodo, versículo 8. Não, desculpa, versículo 8 mesmo. Não, minto, versículo 11. Versículo 11, Êxodo 20, versículo 11. Aqui, gente, nós estamos lendo, a gente vai ter 2 aulas sobre o Decálogo, os 10 mandamentos. E eu vou repetir isso lá. Mas olha só, o mandamento que diz sobre o sábado. Então, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Olha o versículo 11. Qual é a justificativa desse mandamento? Que é algo objetivo. Inclusive, a gente o segue até hoje. O dia do Senhor agora é domingo, por causa da ressurreição de Cristo, mas isso está fundamentado no Decálogo, nos 10 mandamentos. E é objetivo. Olha a justificativa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º descansou. Por causa disso, é porque ele fez em 6 dias e descansou no 7º, que o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, se a gente relativiza a criação literal de 6 dias, a gente arrebenta com a nossa doutrina do dia do Senhor. A gente não vai ter mais base bíblica para adorar a Deus no domingo, para separar um dia para o Senhor. Olha como é que isso é sério. Olha como é que isso é grave. Eu até comentei isso com os adolescentes na nossa reunião na sexta, e eu vou repetir. Todo o nosso entendimento, toda a verdade que a gente tem para a nossa vida, toda a informação, toda a opinião que a gente fala, bom, isso aqui é aplicável na minha vida, isso é verdade. Ela não está estanque, ela não está isolada em si mesma. Ela carrega consigo compromissos. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que a gente atribuir como verdade à nossa interpretação da Bíblia, ela vai trazer consigo compromissos lógicos, compromissos racionais. Então, dando um exemplo do que eu estou querendo dizer aqui, não basta você dizer, pastor, eu acredito que os 6 dias são eras e está tudo bem, isso daí, ok, eu vivo bem assim. Não, isso traz consigo compromissos. Quais compromissos? Então você tem que se compromissar com o fato de que agora o dia do Senhor já não tem mais base bíblica, também pode ser relativizado. Percebem? Tudo na nossa vida, irmãos, que a gente crê como verdade, traz consigo compromissos lógicos, e a gente precisa pensar nisso. Será que isso que eu acredito como verdade, eu consigo sustentar os compromissos que vêm com isso?
Então, quando a gente olha para Gênesis e não o vê como texto literal, como uma narrativa histórica, isso vai trazer compromissos drásticos, severos, que talvez não, eu digo com certeza, não estão de acordo com uma visão cristã da Bíblia. Ok? E a gente poderia passar aqui semanas só estudando essas implicações de ver Gênesis como poesia. Eu trouxe um dos exemplos só, o mais óbvio, mas tem uma série de outros. Mas então, irmãos, a gente vê aqui que Gênesis não é um livro impoético. Ele é um livro justamente narrativo histórico, ou histórico-narrativo. E agora sim a gente pode responder aquelas 4 perguntinhas sobre o ensino teológico do texto, sobre o entendimento, a contribuição do texto para a teologia bíblica, a visão cristocêntrica do texto e a aplicação para a nossa vida. A gente vai passar por isso aqui um pouco mais rápido, até porque Gênesis 1 e 2 já é algo um pouco mais comum, a gente já viu em outras aulas. Mas o ensino teológico do texto, a gente vê no primeiro versículo, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui, Moisés resume tudo que ele vai dizer. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto, acabou. A partir do versículo 2, ele vai explicar como que isso se deu. Aqui ele está estabelecendo um fato. Ok? E aí, isso nos diz, primeiro, que Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que no princípio o quê? No princípio de tudo. Quando Ele resolveu fazer as coisas. Porque antes de Deus começar a criar as coisas, só existia Deus, então não havia princípios. E esse é o segundo ponto. Deus não só cria todas as coisas, como Ele é eterno. Percebam que o texto bíblico não se preocupa em explicar de onde veio Deus. Ele não se preocupa em dizer que Deus é eterno. Ele simplesmente disse, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus é eterno. Deus sempre existiu. E aí isso já buga um pouco a nossa cabeça. Porque a pergunta é, como que Deus sempre existiu? Mas quem criou Deus? Não se cria algo que sempre existiu. O que eu quero ensinar para os irmãos aqui é o seguinte, antes que Deus houvesse criado algo, não havia princípios. Não havia começos. Como assim? Não havia começos. A gente só consegue pensar num universo, numa existência com começos. Por quê? Porque nós começamos. Eu tenho uma data de nascimento. Vocês têm uma data de nascimento. Então, é natural que a gente projete a nossa existência como intérprete da realidade. Se eu tenho começo, logo, todo mundo tem que ter começo. Tudo tem que ter começo. As coisas simplesmente não existiram. Mas não é assim. Porque nós somos limitados, nós fazemos parte da criação. Então, nós não somos critério para interpretar toda a realidade. Não é porque nós temos começo que tudo necessariamente precisa começar de algo. No caso, Deus é o único que não tem começo. Mas no momento em que Ele cria algo para fora de si, Ele cria consigo um critério de tempo. Porque agora você tem eventos, você tem momentos para se lembrar, você tem o tempo é criado. E, gente, isso é de uma importância absurda, que a gente fala muito pouco, a gente desenvolve muito pouco teologia do tempo. Por que é tão importante a gente dizer que Deus inventa o tempo, cria o tempo quando Ele cria os céus e a terra? Porque o tempo está subordinado a Ele. Tá, e daí? E daí? Isso entra em conflito com uma enorme interpretação da eleição pelos nossos amigos arminianos.
Como que os arminianos, aqueles que não acreditam na eleição incondicional, ou seja, aqueles que acreditam que Deus elegeu as pessoas de acordo com o livre-arbítrio delas, como que eles explicam isso? Eles dizem o seguinte: não, Deus olhou para o futuro, vendo quem iria escolhê-lo a partir da sua liberdade, elegeu a esses. E aí eles usam dois textos. Eles usam o texto de Romanos e o texto de 1 Pedro. Vai embora um pouquinho, mas relaxa, gente. Então, quando eles dizem, em Romanos 8, a gente vai ter esse texto também, mas na série de pregações, que a gente vai ter em breve, aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou. Opa, então ele conheceu de antemão quem iria escolhê-lo e predestinou esses. Ou 1 Pedro, eleitos segundo a presciência. Opa, eleitos segundo a presciência. Mas o texto nem de Romanos, nem de Pedro, nos diz o que Deus conheceu do homem. Percebem? Há uma inferência muito grave aí que os arminianos não conseguem explicar. O texto só diz que conheceu. Só que voltando para a nossa discussão do tempo, que eu não vou entrar em discussão sistemática aqui. Qual é o problema da gente achar que Deus olha para o futuro e a partir do que ele enxergou no futuro, ele age? É porque isso daí nos diz que Deus está submisso ao tempo. E isso é uma visão grega. É a visão grega de destino. Na teologia grega, ou no panteão grego, o destino, não é bem o destino, depois vocês podem, se alguém lembrar outra palavra aí, mas não é exatamente destino. É um sinônimo dele. Mas ele era conduzido por 3 entidades cegas e que compartilhavam um olho. Tem até lá no desenho do Hércules. Que até os deuses estavam submetidos a elas, porque elas conduziam todo o destino da humanidade e dos deuses, e elas regiam o tempo. Mas se a gente crê num Deus todo-poderoso, que é eterno, e sempre foi eterno, e é criador dos céus e da terra, ele não pode estar submetido ao tempo, senão existe um Deus mais poderoso do que o Deus da Bíblia, que é Cronos, o Deus grego do tempo. Percebem a implicação disso? Então, nesse momento, Moisés está dizendo, tudo foi criado a partir de Deus, porque ele sempre existiu, e as coisas começaram nesse momento, porque Deus assim o quis. Deus aqui começou os começos. Ele criou os princípios. E agora ele vai trabalhar na história e no tempo. Ele vai trabalhar no espaço-tempo, mas ele vai trabalhar no espaço-tempo. Ele não vai ser submetido ao espaço-tempo. Todos os nossos dias estão contados e determinados. Por que Deus sabe o que vai acontecer? Porque ele determinou. Percebem? Então, esse é o primeiro ensino teológico do texto. Segundo ponto, essa criação aqui, céus e terra, ela é tanto espiritual, céus, quanto material, terra. Por que eu digo isso? Porque os céus, propriamente dito, só vão ser criados no versículo 6. E no versículo 6, a gente vê aqui na nossa Bíblia que existe a palavra firmamento, certo? Por que não botou o céu? Porque no hebraico são palavras diferentes. A palavra para céus aqui no primeiro versículo de Gênesis é uma. A palavra para firmamento no versículo 6, no original, é outra. Ou seja, são coisas diferentes. Moisés tinha isso em mente. Então, a gente percebe que aqui céus é tudo de espiritual que foi criado, ok? Então, anjos, os seres espirituais, no caso só os anjos, né, ainda não tinham os demônios, eram todos anjos, todos foram criados perfeitos, eles foram criados nesse momento, e também na terra. Quando que foram criados os anjos, ou quando foi criado o mundo espiritual? Não sei. E por que Moisés não escreve isso? Porque esse livro é a história da redenção da humanidade e não dos anjos. É o nosso livro. É o livro para a gente.
Não é o livro para responder tudo. É o livro para responder aquilo que nos compete. Eu gosto demais do Evangelho de João no final dele, na observação que ele coloca lá em João 20, e ele repete em 22, que ele diz o seguinte: olha, mas Jesus fez tantas outras coisas, que se a gente fosse registrar esses sinais, não comportariam todos os livros do mundo, mas essas coisas foram escritas para que vocês as saibam e creiam que Ele é o Filho de Deus. Percebem? A Bíblia foi escrita nessa medida, com essas limitações. Limitações, a Bíblia é limitada? Claro que ela é limitada a 66 livros. Tudo bem, o Deus que a escreveu não é limitado, mas a Bíblia é. E ela é limitada porque ela tem um propósito, gente. Ela tem um objetivo. Ela não é para explicar tudo. Ela não é para explicar tudo. Isso é sonho de infância, é ingenuidade. É igual o Stephen Hawking, o físico, tentando descobrir a teoria de tudo. Aquela teoria que iria modular todos os eventos do cosmos, no tempo e no espaço. Sonho de criança. Então, irmãos, a gente tem que ter em mente o objetivo disso, o objetivo do texto bíblico. Então, a criação, ela vem do nada, e isso também é outra coisa importante. Deus criou os céus e a terra. Ele criou a partir do quê? Do nada. E por que isso é importante para a gente? Qual é a implicação teológica para a gente? Qual a diferença que isso faz, Deus criar as coisas do nada? Oi? Ouvi alguém falando ou não? Tudo bem, eu respondo. Significa que Deus não colocou de si na criação. Ele não pegou um pedacinho dele e a partir dali criou. Por que isso é importante? Porque principalmente no contexto onde Moisés e o povo estavam inseridos no momento da escrita, havia o panteísmo, em que os deuses faziam parte de tudo. Em que a criação também tinha algo de divino. E isso continua hoje, tá, gente? Quando, por exemplo, os defensores mais radicais da natureza dizem que toda vida é sagrada, até a vida de uma bactéria, até a vida de uma árvore. Quando eu abraço uma árvore, ela me responde com energia positiva. Isso é panteísmo. Você está atribuindo algo sobrenatural, algo divino, àquilo que foi criado por Deus. Deus não colocou nada de si na criação. E no ser humano, Ele colocou? Sim ou não? O quê? Oi? Colocou o Espírito. O que mais? Que bom que ninguém respondeu a imagem e semelhança. Eu sei que alguns pensaram. A imagem, Ele não colocou ela. Ele formou o homem com base no que ele é, como um reflexo. Mas Ele não colocou de si no homem. Qual é a matéria-prima do ser humano? Pó. E por que Deus nos cria do pó da terra? Para nos lembrar que nós somos pó. Que existe uma distinção universal, ontológica, ou seja, que não tem nada que possa desfazer essa distinção, essa diferença entre Deus e o homem. A gente nunca vai ser como Deus, porque a gente é pó. Por mais que a gente queira agir como Deus, a gente vai continuar sendo pó. E se um dia o ser humano conseguir, por exemplo, a vida eterna, então ele criou um corpo sintético e fez o download da mente para aquele corpo sintético, agora ele criou a vida eterna igual Deus, ele continua sendo pó. Aquela mente precisa habitar um corpo sintético. Eu acho que isso não vai ser possível não, tá, gente? Mas, o homem criou um ser à sua imagem e semelhança, uma inteligência artificial que tem consciência de si, o ponto de singularidade, ele vai continuar sendo pó. Percebam, mesmo que o homem queira imitar a Deus nas suas ações, para tentar se dizer, eu sou Deus, ele vai continuar sendo pó.
A natureza dele, a nossa natureza, é pó, é material, é matéria. A gente vai sempre lutar contra a matéria, até que aquele que criou a matéria nos resgate dessa luta, não da matéria. Não da matéria. E aqui é um outro ponto importante. Moisés não tinha nem consciência disso. Isso foi milênios depois, lá já chegando nos gregos, nos platônicos, e dizer que Deus criou os céus e a terra é algo absurdo para um grego. Porque isso é bom. Como assim? Deus criou tudo e disse que era bom, disse que era bom, disse que era muito bom. Para o grego, a matéria era aprisionamento da alma. Ela limitava a transcendência do ser. E isso a gente vê em algumas religiões orientais até hoje. Essa libertação da matéria. Mas a gente vê que a matéria, tudo que é criado, é bom, foi criado por Deus para a sua glória, para o seu objetivo. Olha quanta coisa a gente aprende só pensando em Gênesis 1 e 2. Só pensando em como que Deus criou as coisas e por que isso é relevante para nós. Então a gente vê um Deus que cria tudo para o seu propósito e por isso que ele chama de bom. E esse aqui é o segundo ponto. Deus cria as coisas com um propósito. A gente pode dizer que existem 3 atos na criação. Alguns estudiosos vão dizer só 2, eu gosto de dizer 3, que é o seguinte: primeiro, Deus, depois de criar, ele ordena, ele coloca em ordem, ele organiza, ele então, ele cria, ele ordena e ele governa, são os 3 atos. Então ele criou todas as coisas, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí Moisés faz uma observação no versículo 2, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que Moisés está nos ensinando aqui? Sem forma e vazia. Sem forma é caótica. A terra, ou seja, a matéria era caótica, era desorganizada. E por ser caótica, ela era inabitável. Não é possível haver habitação no caos. É isso que Moisés está nos ensinando. Então, a partir do versículo 3, o que Deus vai começar a fazer? Ele cria, ele organiza o caos, torna habitável e povoa. Ele cria a luz, os 3 primeiros dias. Primeiro dia ele cria a luz, segundo ele cria o mar e os céus, e no terceiro ele cria a terra fértil. Ele separa a terra seca da terra molhada, né, a porção seca da porção molhada, e na porção seca, na terra, ele então cria as plantas. Mas não é ser vivo? Mas as plantas sustentavam todos os animais, inclusive nós, no início. Então Deus estava preparando o terreno, ele estava ordenando todas as coisas e tornando habitável. Quando a gente olhar para a semana que vem sobre o pecado, a gente vai ver que o pecado desfaz a criação de Deus. Ou seja, o que o pecado faz? Ele torna algo caótico e por isso inabitável. Então, por exemplo, o nosso pecado no mundo, eu dando spoiler, para a gente entender bem isso aqui. Pecado no mundo, ele torna a natureza caótica e ela passa a ser inabitável. A gente está vendo agora em janeiro, começa a temporada de chuvas. Olha a natureza contra a gente. O caos das torrentes de água tornando a nossa habitação inabitável. Mas a gente pode aplicar isso na nossa vida também, já aplicando para o dia a dia. O pecado num casamento traz aquela casa para um lugar, para uma condição caótica e ela passa a ser inabitável. E aí o que acontece muitas vezes no divórcio? Eu vou sair dessa casa. Não aguento ficar nesse lugar. Não aguento ficar embaixo do mesmo teto que você. Pronto, é o que o pecado faz. Ele desfaz a criação de Deus. Ele torna caótico e inabitável aquilo que foi criado bom. Percebem? Então isso tudo a gente aprende em Gênesis. Olha só que legal, isso tudo a gente aprende na criação. Primeiros 3 dias, Deus então cria um ambiente. E nos últimos 3 dias, Deus cria os seus habitantes. E isso é um paralelo do texto, mas não é um paralelo poético, é um paralelo narrativo, que é típico da
dessa escrita dessa época. Então, no primeiro dia, Deus cria a luz. No quarto dia, Deus cria os luzeiros. No segundo dia, Deus cria o mar. No quinto dia, Deus cria o mar e os céus. No quinto dia, ele cria os animais marinhos e as aves do céu. Agora que ele organizou, ele está povoando. E no terceiro dia, a terra fértil e seca, e no sexto dia, os seres terrestres, inclusive nós. Percebem? Essa ordem na criação, essa organização de Deus, indica que tudo que Deus fez tem um propósito, tem um objetivo. E aí isso também nos ajuda a entender que aquela ideia de que, Deus existe, mas ele existe, Deus é uma força criacional, é uma força do bem, ele está aí. Não. Se ele criou, e ele criou tudo com ordem, logo, ele vai continuar cuidando dessa criação. Ele vai continuar ativamente mantendo, eu pensei em manutenção, não saiu, lógico, mantendo essa criação, sustentando essa criação, lhe dando recursos. E a gente vê isso quando o Senhor cria o homem. Ele planta um jardim com todas as árvores frutíferas, e ainda fala porque ainda não tinha chovido na terra, mas Deus plantou um jardim. Ele tornou propícia a habitação do homem, para que o homem pudesse morar ali, e aquilo ali é uma forma do texto dizer, o Senhor iria sustentar o ser humano. O Senhor é provedor do ser humano, e ele começa fazendo isso na natureza, mas ele vai nos prover de todas as coisas. Então, a gente vê que Deus é bom na bondade que ele atribui à sua criação. E quando o texto fala, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e no sexto dia, e vendo tudo isso, Deus viu que era bom. Algumas pessoas interpretam esse texto dizendo o seguinte, está vendo? O ser humano é o ápice da criação. Porque quando criou o ser humano, falou que era muito bom. Não, é muito bom quando ele olha tudo que ele criou. O que é muito bom para Deus? É tudo criado conforme a vontade dele, cumprindo o propósito dele. E aqui, gente, temos outra implicação e outro ensino monumental para a ética cristã. Porque o nosso conceito de bom, o nosso conceito daquilo que é bom, vem de Gênesis. O que é algo bom para o cristão? É aquilo que Deus criou e cumpre o seu propósito para o qual foi criado. Você quer saber se algo é bom na sua vida? Esse algo vai cumprir o propósito para o qual Deus criou ou colocou na sua vida? Essa é a nossa referência de bondade. Essa é a nossa referência de bem e mal. O que é o mal? É aquilo que não cumpre o propósito de Deus para o qual foi criado. Os demônios são maus. Por quê? São anjos que se rebelaram, que abriram mão, que abdicaram do seu propósito original dado por Deus. Por que todo ser humano, depois da queda, é maldito, é mau e merece ir para o inferno? Porque ele naturalmente nasce em rebeldia contra Deus, longe do propósito para o qual ele foi criado. Então todos nós nascemos maus. Então como é que Deus transforma alguém que é mau em bom? Ele reorienta o propósito. Ele traz de novo para as definições padrões de fábrica. Ele reformata. Ele dá novo coração. Percebem? A gente aprende isso aqui também. A gente aprende também que Deus cria o homem, aqui eu vou passar rápido porque eu já falei em outros estudos, o ser humano à sua imagem. E aqui imagem e semelhança é a mesma coisa, tá, gente? Então, algumas pessoas tentam dividir, imagem são os aspectos mais físicos, mais biológicos, bioquímicos, o que for, e isso daí reflete a ordem de Deus na criação, e a semelhança são os aspectos emocionais, racionais, nada disso. Imagem e semelhança são sinônimos para o texto bíblico, tá?
até porque depois, mais para frente, Moisés vai mencionar esse evento dizendo, e ali foi criado o homem à imagem de Deus. Então, se não fosse sinônimo, ele não omitiria, ok? Então, imagem e semelhança é a mesma coisa. Então, voltando àquilo que a gente falou do pó, o homem carrega a imagem de Deus, mas ele mesmo não é um pequeno Deus na terra. Nós não somos deusezinhos, tá? Nós não temos nada de Deus. Mas nós temos o Espírito. Nós, aqui, há uma outra discussão. Mas aqui não é o Espírito Santo. Ou melhor, vou mudar. Aqui é o Espírito Santo porque o homem não tinha pecado. Ok? Mas, por outro lado, o que o texto nos diz, vamos ler no capítulo 2 aqui. O que aconteceu na criação do homem? Versículo 7 do capítulo 2. Então o Senhor Deus Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O que é esse fôlego de vida? Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Isso é a nossa alma, ou o Espírito, que é a mesma coisa. O que o texto está nos dizendo? Que embora tenhamos sido criados do pó da terra, ao contrário do restante da criação, nós não somos exclusivamente pó. Então, o que é o ser humano? O que nós somos? A união de matéria e espírito, ou de espírito e matéria. E isso faz reflexo a Gênesis 1:1. Deus criou no princípio os céus e a terra. Então, houve seres e criações locais, habitações que eram exclusivamente espirituais, houve seres e locais exclusivamente materiais, e agora ele cria algo que une os dois. E nessa unidade é que a gente tem a definição do que é humanidade, do que é ser humano. Ser humano é a união entre corpo e alma, ou corpo e espírito. Alma e espírito é a mesma coisa. Percebe? Coisas que foram criadas por Deus para ser indivisíveis. E que o pecado divide novamente. Porque quando a gente morre, o corpo vai para o pó e a alma vai para Cristo. O pecado divide aquilo que não era para ser dividido. Então, nós vemos a definição do que é ser humano. Mas por que eu falei, temos o Espírito Santo nesse momento? Porque o homem era perfeito, o homem não tinha pecado. Então, a gente pode aferir, a gente não tem garantia disso, que o Espírito Santo habitava no coração desses homens. Por que eu posso aferir? Porque como não havia pecado, será que haveria necessidade do Espírito Santo habitar? Aí é uma discussão, gente, teológica, que nego gasta a página e não acaba, tá? O que é importante para a gente? O homem não pecava, o homem era perfeito, tal qual seremos quando glorificados por Cristo Jesus. Então aqui, nós não temos nada de Deus em nós, diretamente, da substância divina, percebe? Mas nós temos semelhança a Ele. E por que foi tão importante o homem ser criado em semelhança de Deus? Ou melhor, vou mudar. Por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Porque um dia Cristo iria encarnar em algo que fosse a imagem e semelhança de Deus. Quando Cristo se esvazia, Ele não deixa de ser Deus. Ele não nega a sua natureza. Ele pode ter se esvaziado daquilo que um corpo de 3 dimensões não comporta. Mas ele continua sendo Deus. Mas como que Deus ia encarnar só na matéria? Se Deus é espírito, como diz a Bíblia. A não ser que houvesse um corpo, uma forma criada à sua imagem, que fosse união de corpo e espírito. Então, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, vocês podem ter certeza que Ele criou dessa forma, porque Ele sabia que um dia o seu Filho precisaria encarnar para morrer pelos nossos pecados.
Mas o homem não tinha pecado ainda. Mas ele não é senhor do tempo? Ele não sabe todas as coisas? Ele já sabia que o homem ia pecar quando ele criou o homem. Então, queridos, a gente chega na nossa última parte, na nossa parte cristocêntrica. Como que a gente vê Cristo nesse texto? A imagem e semelhança permite a encarnação de Cristo. E olha que interessante, é a mesma imagem e semelhança que vai nos assegurar a salvação. Abram, por favor, em Romanos 8, 29. Aí eu peço que alguém levante a mão para ler, por favor. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Quem pode ler, por favor? Levanta a mão aí. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, quando o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, a nossa redenção já estava antecipada. Deus nos criou então à imagem e semelhança de Deus, para que Cristo pudesse encarnar como homem e morrer pelos nossos pecados. E quando ele fez isso, encarnou, morreu e ressuscitou, agora nós que éramos condenados, seremos refeitos, recriados à imagem de quem? De Cristo. Como que um ser humano, agora criado, matéria e espírito, que pecou, que a sua origem, cuja origem é má, pode voltar a ser imagem e semelhança de Deus? Não pode, né? Tem marca agora, não tem? Por que Adão era imagem e semelhança de Deus? Porque ele foi criado bom, certo? Nós não fomos criados bons. Nós chegamos na terra, nossa origem é pecado, não é? Não é o que o salmista nos diz? Em pecado me concebeu minha mãe? Como que agora a gente pode voltar a ser imagem e semelhança de Deus? Não pode. Então, Cristo encarnado passa a ser a nova imagem de semelhança de Deus. Então, Deus nos dá uma nova imagem e semelhança com a qual nós seremos refeitos, recriados na glorificação. Percebe? Isso vem lá de trás. Oi? Uma nova imagem, a imagem de Cristo. Porque tudo aquilo que foi manchado pelo pecado não tem como voltar atrás. A mancha do pecado existiu. As marcas existiram. Cristo ressuscita com as marcas, não ressuscita? Ele ressuscita com as feridas, mas de forma perfeita. Como então a gente vai ter um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, eterno, perfeito, bom, com as marcas do pecado? Cristo. Cristo é a nossa nova imagem. Cristo é a nossa imagem e semelhança restaurada. Percebe? Nós não seremos refeitos, o que Paulo está nos ensinando é que nós não seremos restaurados à imagem e semelhança original que Adão teve, mas à imagem e semelhança daquele que nos é representante, que é Cristo Jesus. Esse é o ponto. Então a imagem e semelhança aponta para Cristo na sua obra. Outra forma de nós vermos Cristo, essa daqui também é muito direta, muito óbvia. Algum outro irmão, por gentileza, João capítulo 1. Como é que João abre o seu evangelho? João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está nos ensinando aqui? Que o Verbo, Jesus Cristo, é o agente da criação. Foi ele que botou a mão na massa, ele que criou tudo. Quando a gente volta para o texto de Gênesis, a gente vê que Deus cria
pela autoridade da sua palavra, pela ordem. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse, e houve, certo? O que o texto não nos diz é quem está com a mão na massa. Mas João nos diz isso. E João começa exatamente como Gênesis começa. No princípio era o verbo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o que João está nos ensinando é que Cristo é aquele através de quem Deus criou todas as coisas. Em Gênesis, Deus cria através da autoridade da sua palavra, certo? O que João nos diz é que Cristo é a palavra de Deus. A nossa tradução em português traduz como verbo, mas a palavra grega logos é palavra, não é verbo, tá? Por que a gente não traduz como palavra? Para não confundir, aí hoje em dia isso daí dá mó treta, mas é para ninguém atribuir o gênero feminino a Jesus. Entendeu? No princípio era, olha como é que ia ficar o texto, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dela, sem ela nada do que foi feito se fez. Então podia, sabe, dar uma confundida na cabeça das pessoas por causa desse gênero, ela, mas não é Jesus, Jesus não é ele, tal. Então, para preservar-nos dessa confusão, sabiamente a providência de Deus saberia o futuro quanto à confusão de gêneros, os tradutores do português, lá no século XIX, colocaram verbo, tá? Então, por isso que a gente traduz como verbo. Mas no inglês, se eu não me engano, é the word. Então, é isso. O que João está nos ensinando é o seguinte, aquela palavra de autoridade através da qual Deus criou todas as coisas, haja, foi próprio Jesus agindo. E é por isso que ele tem a autoridade de fazer tudo que ele fez. É por isso que ele tem a autoridade de curar enfermos, de expulsar demônios, porque aquela autoridade que ele diz que foi dada pelo Pai é a autoridade de criador. E por isso ele domina toda a criação. Quando os discípulos, então, perto de naufragar, no mar de Tiberíades, Jesus acalma o mar, o que eles falam? Quem é esse que até os céus e o mar ouvem? Quem é esse que tem autoridade sobre a criação? É o Criador, é o próprio Criador. É esse o Cristo que nós servimos. Por que esse texto está na nossa Bíblia? A gente já respondeu, né? Hoje eu nem vou aprofundar muito, porque depois de todas essas explicações, eu imagino que esteja bem claro por que Gênesis 1 e 2 está na nossa Bíblia. Qual é a contribuição dele para a história da redenção? Ele nos mostra a essência de Deus, nos mostra o que ele faz no universo e nos mostra como que até na criação Deus antecipou a vinda de Cristo. Desde a criação perfeita, sem pecado, já havia redenção, já havia salvação. Por isso que a gente tem Gênesis 1 e 2 na Bíblia. Oi? Antes de ser Jael. Isso aí, essa expressão é muito utilizada para se referir à eternidade de Cristo, antes de ser Jael. Então, a relevância para nossas vidas. O que agora, olhando isso tudo, primeira coisa, gente, tudo que a gente serve, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para a glória de Deus. O propósito da nossa existência é servir a Deus. Qualquer outra coisa que a gente faça na nossa vida, qualquer outro plano, qualquer outro sonho, que não seja para a glória de Deus, não vai cumprir o seu propósito na nossa vida, de nos satisfazer, inclusive. A nossa alegria, a nossa satisfação existencial só é alcançada quando a gente está dentro do propósito do Senhor. E aí, às vezes, a gente no meio evangélico acaba querendo espiritualizar demais esse negócio. Qual é o propósito de Deus na sua vida? E aí você quer encontrar um troço específico. Não, meu propósito é ir alcançar as nações da tribo, esse é o meu propósito. Calma, esse pode ser o seu propósito específico.
mas o nosso propósito é glorificar a Deus. E como é que a gente glorifica a Deus? Fazendo tudo aquilo que Ele nos deu da melhor forma possível, de acordo com a vontade dEle e a lei dEle. Você quer glorificar a Deus como empresário? Cumpra tudo aquilo que um bom empresário, temente ao Senhor, deve fazer. Você quer cumprir o seu propósito como estudante? Seja um estudante de acordo, tal qual um estudante que serve ao Senhor, ama a Deus, teme a Deus, deve fazer. Você quer ser pai e mãe, cumprir o seu propósito como pai e mãe? Crie seus filhos diante do Senhor, como alguém que ama a Deus deve fazer. Esse é o nosso propósito de vida. É lógico que vão ter propósitos menores, objetivos menores. Mas se a gente não entender o principal, o macro da nossa existência, a gente vai achar que os propósitos específicos são o motivo da nossa existência. O motivo da minha existência é glorificar a Deus, como pai, como filho, como marido, como pastor, como cidadão. O meu propósito de vida não é ser pastor. Ele é um desses para alcançar o verdadeiro propósito, que é glorificar a Deus. Percebem? Senão a gente está atribuindo demais a um aspecto da nossa vida. E quando houver frustração naquele aspecto, a gente vai se frustrar com o nosso propósito de vida. Aí entra as crises existenciais. Existe um propósito cósmico para a gente, que nos insere no contexto da história da redenção. E aos poucos a gente vai aprendendo os nossos propósitos específicos quando a gente conseguir entender o propósito maior para a nossa vida. Ok? Isso também nos ajuda a confiar no Senhor em todas as coisas. Quando os nossos recursos financeiros, materiais, estiverem escassos ou estiverem abundantes, a gente precisa se lembrar que tudo vem do Senhor. O Criador nos deu todas as coisas. O Criador é generoso para conosco. E a gente pode confiar nele. A gente não precisa se desesperar quando as circunstâncias estiverem contra nós, contra a nossa fé. Aquele que tem todas as coisas, porque é Criador, é Ele quem as distribui segundo a sua vontade. E isso também nos protege de tantos outros pecados, como a ganância, como a inveja, como a cobiça. Porque todas as vezes que a gente olhar para o outro e falar, caramba, fulano tem tudo, eu não consigo ter isso na minha vida, foi Deus quem distribuiu assim. Foi Deus quem deu mais para o fulano do que para mim e para você. E se entregar à cobiça, se entregar à inveja, é atentar contra a sabedoria de Deus em distribuir seus recursos. Então as aplicações são muitas, e eu deixo o dever de casa para que vocês releiam Gênesis 1 e 2 e descubram novas, descubram outras aplicações, com base em tudo isso que a gente estudou hoje. Irmãos, alguma dúvida, alguma observação? Espera aí, o microfone vai chegar até aí, Zé. Eu fiquei com dúvida em relação ao que o senhor falou sobre a criação do homem. Eu entendi até a parte que você disse sobre o fôlego de vida, né? Essa diferença entre o espírito de vida que Deus nos concedeu, mas em que momento na criação ele recebeu o Espírito Santo de Deus? Foi isso que eu falei, Gisele, a gente não sabe exatamente, tá? Dividir isso. Algumas pessoas atribuem que o Espírito Santo habitava logo na criação. Tá? Eu acho correto esse entendimento, porque o homem era perfeito, ele poderia perfeitamente habitar, ser a habitação do Espírito Santo. Tá? Porque, na verdade, o que a Bíblia fala sobre a habitação do Espírito Santo é a habitação em seres humanos caídos, e por isso a gente precisa da habitação do Espírito Santo. Porque o nosso espírito já não tem potencial em si próprio de cumprir a vontade de Deus.
Então é o Espírito Santo que habita em nós que nos permite cumprir a vontade de Deus. É Ele que nos convence do pecado. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não excluo a possibilidade do Espírito Santo habitar no ser humano antes da queda, ok? Mas eu não consigo ver da Bíblia uma ação do Espírito Santo habitando em nós, a não ser no homem que já caiu do pecado. Aí eu consigo ver um monte. Ele nos convence do pecado, ele nos faz perseverar na fé, ele é penhor da nossa salvação, ele nos dá o fruto do Espírito em Gálatas, todas aquelas características. Então, assim, a Bíblia é muito clara sobre o que o Espírito Santo faz quando habita um ser humano após a queda. Porque no final é a história da redenção. Mas a gente não tem muita informação. Eu dizer, não tinha necessidade, como alguns dizem, não tinha necessidade do Espírito Santo habitar, porque a nossa alma, né, esse fôlego de vida, a nossa alma era boa, era perfeita e fazia a vontade de Deus, então não tinha pecado para ele convencer, não tinha salvação para ele preservar, não tinha, né? O homem não estava morto, certo? Então não tinha o que preservar ali pelo Espírito. Então não tinha por que o Espírito Santo habitar. Gente, é o Espírito, né? O que Jesus nos ensinou sobre o Espírito? Ele sopra onde ele quer. Então, se ele quisesse habitar o homem antes da queda, beleza. Então, eu não vejo na Bíblia ensino sobre essa parte, mas eu também não vejo na Bíblia nada que nos impeça de pensar que ele habitava, ok? Então, assim, é o tipo de passo que a gente tem que dar, e é muito difícil para alguns cristãos, principalmente, irmãos, para nós que estudamos muito a fundo a Bíblia. Mas é eu dizer assim, não sei. Essa parte eu não sei. Eu posso cercar a minha ignorância, né? Então eu cerco a minha ignorância. A princípio a Bíblia não nos diz nenhuma necessidade do Espírito habitar no homem, mas ela também não exclui que então, né? É isso aí. Tá? Aí a discussão vale também, queridos, para glorificação, tá? Depois que a gente for salvo, glorificado, tá? A gente não vai mais precisar do Espírito, será? Não sei. Alguns dizem, não, a gente vai ter sempre ali a ação do Espírito Santo. Aí eu creio que no Novos Céus e Nova Terra, sim, teremos o Espírito Santo conosco. Porque nós não vamos ser feitos criação como foi Adão no original, entende? Adão e Eva no original. Seremos criação perfeita, mas pós-queda. E aí as outras implicações espirituais ou ontológicas, ou seja, existenciais, para a eternidade, não consigo responder também. Mas eu fico mais inclinado para afirmar que o Espírito Santo provavelmente vai estar conosco nos novos céus e na nova terra, a gente com o corpo perfeito e tudo, mesmo que a gente não tenha pecado e tal, ele vai continuar ali conosco, vai continuar ali no nosso meio, mas Cristo vai estar no nosso meio também, fisicamente. Essa é a adição, né? É isso. Então, resumo, não sei. Quem mais? A hora é agora, a gente fazer aquelas perguntas difíceis mesmo, sentir o Espírito Santo antes de pecar. Agora é a hora de fazer essas perguntas. Não tem pergunta ruim, não. O ruim é não perguntar. Oi? Só para comentar um pouco do início. A gente tem um pastor adventista que está fazendo muito sucesso na internet, indo muito em podcast falar sobre design inteligente. Rodrigo Silva, se não me engano. Isso é legal. Então ele pega essa questão do princípio e tenta harmonizar, porque a gente tem muitos, né, cientistas cristãos que estão adotando essa questão do design inteligente para poder ter mais acesso dentro dos meios acadêmicos, né, poder escrever alguma coisa sobre, dando a ideia de que, já que não é Deus, seria alguma coisa. Aí fica um pouco mais aceitável, mais palatável. Mas esse Rodrigo Silva tem trazido alguns ensinamentos bem equivocados quanto à questão do tempo. Eu não sei se você acompanha isso. Não. Aí você poderia até transformar dias em eras ou em muitos anos, em vez da Terra ser criada funcional, ela ter sofrido a ação do tempo, essas questões.
Não sei se valeria a pena comentar um pouco sobre isso, né? Vale. Pra orientar os irmãos. Eu não conheço o que esse pastor aí fala, mas eu conheço bastante do design inteligente. O design inteligente é uma das muitas teorias criacionais, tá, gente? Então, ele não nasce na teologia, tá? Ele não é uma interpretação bíblica. Isso é a primeira confusão que o pessoal faz. Ele é uma interpretação científica do princípio das coisas. Então, bem resumido, a gente tem duas grandes escolas de pensamento de interpretação bíblica acerca da criação. São duas teorias dentro da teologia. A da Terra Antiga e a da Terra Nova. A da Terra Nova é aquela que o mundo foi criado em 6 dias literais e a gente vai contando os anos da Terra de acordo com os anos que as pessoas das genealogias da Bíblia viveram, tá bom? E isso nos dá algo em torno de 8 a 10 mil anos de existência do universo. Outras pessoas, aí sim influenciadas pela ciência moderna, vão pela teoria da Terra Antiga, ou seja, e é isso que o William comentou, que dias no texto de Gênesis são eras, são marcações, tá? E isso acabaria cumprindo aí o que a gente tem das eras geológicas, sobretudo do tempo da geologia, tá? A idade do universo, só um parênteses aqui bacana, gente, isso daí é muito difícil da gente precisar, que o pessoal fala, como é que o pessoal mede a idade do universo? Teve o Big Bang, o universo se expande numa determinada velocidade, essa é a distância que a gente sabe do universo, então, distância com velocidade eu tenho tempo, ok? Distância dividido por velocidade eu tenho tempo, beleza, só que qual é o problema? A gente está falando do cosmos, a gente está falando de macroescalas, mais de trilhões, enfim, zilhões de quilômetros, cujo tempo e espaço não segue a mecânica newtoniana. Então, a idade do universo, que tem, eu acho que são 3 bilhões de anos, 6 bilhões de anos que o pessoal fala, já é furada entre os físicos, tá, gente? Então, o crente nem precisa entrar nessa discussão, porque os próprios físicos se brigam entre si, porque uns falam, não, isso aí você está calculando o universo de forma errada, então nem ele se... Então, assim, não precisa entrar nessa confusão de idade do universo. Então, a gente tem mais ou menos a idade geológica, das eras geológicas, que aí são as teorias das camadas de terra, então quanto tempo demorou para essa camada ser formada? Aí o sujeito vê lá os fósseis. Eu acho que um fóssil foi criado dessa forma. Quanto tempo deveria um fóssil ser criado dessa forma? São tantos milhões de anos. E aí a gente vai fazendo as camadas geológicas e a idade da Terra antiga. Aí eu não sei quantos milhões de anos, não sei se são 300 milhões de anos. Sabe, William, de cabeça? Da Terra? Então, do universo é trilhões. Aí, então, mas isso para a Terra ou para o universo? Para o universo. Não, a Terra é mais novinha que isso. Eu não lembro direito, 300 milhões, alguma coisa assim, depois vocês pesquisam aí no Google e tal. Mas assim, é pelas eras geológicas, mas é só uma estimativa. E aí os crentes vão pelas eras. Só que qual é o problema de você também acreditar nisso? Além da implicação bíblica, que era o nosso principal objetivo aqui. É porque a ordem da criação não está de acordo com a ordem que a ciência coloca para as eras geológicas. Então, a pessoa não basta relativizar dias em eras, ela precisa reorganizar o texto. Entendeu a dificuldade? Então, aqui, quando a gente olha aqui, rapidinho, vou pegar aqui a cola. Na nossa terra, olha só o que ele diz que tem luz, que tem mar e céus e terra seca e fértil. Mas quando a gente olha para a criação, né, para a formação da terra da maneira científica, a terra seca foi criada antes. A terra provavelmente era uma massa que surgiu com algum impacto de um meteoro muito, muito grande,
um pedaço desse meteoro se desfez e ficou preso na rotação da Terra e veio à Lua, e aí a Terra então era uma massa de magma, basicamente de ferro derretido, e aquele ferro com o tempo vai esfriando. Ele esfria, até que depois moléculas de água começam a se formar, aí por enquanto tem uma atmosfera de vapor, aí depois ele esfria, e depois vai formar os mares. Ou seja, pela formação da Terra científica, a Terra seca veio primeiro, e depois os mares. Então a pessoa tem um problema até da ordem. Tá? Mas então, o que o design inteligente faz? Isso daí é interpretação bíblica. E o design inteligente? Você tem biólogos, astrofísicos, químicos, bioquímicos, cristãos, verdadeiramente cristãos, genuínos cristãos, que falam, cara, eu preciso, se Deus criou todas as coisas, e Ele se revela na natureza, como a gente sabe o que se revela, é possível eu, como cristão, identificar as pistas sobre a criação de Deus. Então, o que o design inteligente faz? Ele é uma linha de pesquisa dentro da ciência, de geoformação, tá? Ou terraformação, e que vai identificar um padrão nas coisas criadas. Tá? Então, o clássico padrão que a gente tem é a sequência matemática de Fibonacci, que aí você vai encontrar em diversas coisas. Então, se você pegar, por exemplo, as espirais de um caracol e medindo os raios, a distância do centro até a última linha, você vai ver que ele segue uma fórmula matemática idêntica à formação dos cristais de gelo no Alasca, que é a mesma estrutura, é a mesma escala, ou está dentro da mesma fórmula matemática que a disposição das sementes de um girassol. Sabe, umas coisas assim? Isso é possível. Para a gente é tranquilo, Deus criou tudo, Ele saiu assinando, beleza. E o design inteligente vai chegar e falar assim, gente, olha só, eu estou vendo esse padrão nisso tudo, e agora? Como que vocês explicam a aleatoriedade dos eventos? Ou seja, eventos aleatórios. Eventos aleatórios não criam padrões em circunstâncias diferentes. Eles criam padrões locais. Percebe? Então, isso que o design inteligente vai dizer. Qual é a minha dificuldade com o design inteligente agora? É quando ele tenta falar sobre a formação da Terra. Aí ele tende para essa questão das eras e dos anos. Você não consegue... eu ainda não encontrei alguém adepto do design inteligente, um cientista, tá? Gente que acredita no design inteligente, bacana. Mas um cientista que defenda a Terra nova. Ok? Todos os cientistas que estão publicando, produzindo material acadêmico, eles defendem Terra antiga. E assim, é um trabalho muito, muito legal na academia, porque eles são muito respeitados. São realmente pesquisas de nível científico, acadêmico, para explicar algumas coisas na natureza que a gente, em tese, não teria explicações. E é por identificar esses padrões que, às vezes, eles já estão conseguindo provar outros processos, e explicar outros processos, principalmente processos bioquímicos de nível celular, como que as células funcionam, como que elas transportam energia, moléculas de oxigênio. Eles identificam um padrão em outras estruturas da natureza, aplicam ao movimento celular e aí conseguem explicar, então, o movimento celular do ser humano no homem, por exemplo. Tá? Coisa que alguém que veio da evolução nunca explicaria. Ele tentaria encontrar o padrão em outros descendentes comuns, primatas, roedores. E aí o cara do design inteligente vai procurar isso num beija-flor, vai procurar isso na disposição das ostras, sei lá, da barreira de corais da Austrália, sei lá. Percebe? Por quê? Porque ele tem a mente mais aberta. Lembrem-se, e a última coisa que eu vou falar hoje, se vocês não perguntarem mais nada, mas podem perguntar, tá, gente? Não é uma crítica, não. É que a ciência nunca é neutra. Ela sempre parte de um pressuposto. Tá? E esse pressuposto do design inteligente, esse pressuposto de que há um criador assinando todas as coisas e colocando o seu padrão, nos permite descobrir muita coisa. Que é um pressuposto que cientistas não cristãos, ateus, não têm. Eles nascem do aleatório, então eles não vão procurar padrão onde eles acham que não existe. Tá? Thalita.
Pastor, minha dúvida é quanto à Bíblia cronológica. Num estudo desse, o que o senhor acha que ela acrescenta ou não? Bíblia cronológica, aquela que é dividida pelas datas mesmo? Tá. Normalmente, essas Bíblias cronológicas, elas podem ajudar muito ou atrapalhar, tá, gente? Eu digo o seguinte, a Bíblia chegou até nós depois de 2.000 anos do Novo Testamento, mas de pelo menos 4.000 anos de produção, nessa ordem, pela graça de Deus e pela instrumentação do Espírito Santo. Então, eu creio que, inclusive, a ordem dos livros vem do Senhor. Tá? A gente tem, sim, livros que estão fora de sequência. Né? A gente tem crônicas que voltam lá para alguns eventos que já tinham sido relatados, porque provavelmente crônicas foi escrito depois do cativeiro. E aí, nessas Bíblias cronológicas, o pessoal bota crônicas logo depois de Esdras e Neemias, porque alguns acreditam até que foi Esdras que escreveu crônicas. Então, assim, às vezes na leitura, gente, isso daí confunde a gente. Tá? E tem 2 tipos de organizar a Bíblia cronologicamente, Thalita. E por isso que eu falei, para mim, Vitor, mais confunde do que ajuda. Eu tenho uma Bíblia dessa cronológica, mas não me ajudou muito, não. Que é o seguinte... Ou você organiza pelo tempo dos eventos, aí essas Bíblias normalmente começam logo depois de Noé, da Torre de Babel, eles botam Jó. Aí no meio de Gênesis está lá Jó, porque Jó é o mais antigo, né? A gente entende que Jó veio antes de Abraão, tá? Porque não falava de aliança, não falava de povo, não falava nada disso. Então, veio antes de Abraão. Aí no meio de Gênesis tem Jó. Aí daqui a pouco volta para Abraão, para Gênesis 12. Então isso aí é uma Bíblia cronológica pelos eventos, pela data dos eventos. Tem uma outra Bíblia cronológica que é pela ordem da escrita. Então, em que ordem foi escrito? Aí vão colocar Moisés e Pentateuco primeiro, aí depois botam Jó depois do Pentateuco, porque não sabem como fazer com Jó, qual foi a data da escrita dele. Aí depois vem Josué, não sei o que lá, aí trazem crônica para depois de Esdras. Então, assim, às vezes você tem 2 Bíblias cronológicas de editoras diferentes. Primeiro você tem que saber qual é a linha do tempo que ele está seguindo. A dos autores, de quem escreveu, ou a dos eventos. Tá? Mas, assim, normalmente é mais fácil você ter uma boa Bíblia de estudo, ela já te ajuda nisso. Se eu não me engano, a NAA de estudo tem até uma linha do tempo, onde ela coloca aquele livro que está começando. Então, sei lá, está lá Esdras, aí ela vai lá na linha do tempo, Esdras está aqui, um pouquinho para trás estava o cativeiro, um pouquinho para frente está o pós-exílio, logo depois a revolta dos Macabeus, logo depois Jesus e Herodes, enfim. Então, assim, boas Bíblias de estudo vão nos trazer linhas do tempo. Mas se você quiser se aventurar também por ordem cronológica, aí no livro de Salmos aí vira uma salada, porque aí o pessoal não sabe direito quando que cada salmo foi escrito, aí tem um salmo do lado do outro, aí daqui a pouco volta Provérbios, aí entra um salmo no meio. Eu acho meio confuso, gente, mas vocês fiquem à vontade, sabe? Não é heresia ler a Bíblia cronológica, não. Se vocês entenderem, é benção. Tá bom, gente? Mas também não sei se elas colocam 6 dias da criação e tal, eu acho que normalmente elas botam 6 dias literais, tá? Não sei se essa também era a dúvida, mas normalmente é isso, 6 dias literais. As que são por data da escrita nem entram nessa questão, porque como começou a escrever, começou a contar a linha do tempo, então beleza. Mas as outras cronológicas, elas botam 6 dias da criação. Pelo menos a que eu vi é assim, mais ou menos a Terra Nova de 8 a 10 mil anos. O que mais, gente? Não? Então, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa manhã de estudos. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é Criador dos céus e da terra, o Senhor nos criou a tua imagem e semelhança, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos preserva, o Senhor nos guarda, o Senhor nos alimenta. Louvado seja o Senhor por isso, tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a tua glória. Ajuda-nos a alinhar tudo na nossa vida, conforme o seu propósito, conforme a tua vontade, para que, como Cristo nos disse, sejamos luz na terra. Nos ajuda nisso, Senhor. Carecemos, precisamos, dependemos do Senhor
para fazê-lo, Pai. Nós também pedimos que o Senhor aumente a nossa fé em Cristo Jesus, nos ajude cada vez mais a confiar nele, porque ele, tendo toda a autoridade de Criador, sendo o próprio Deus, é ele quem garante a nossa salvação. Não é qualquer um que morreu por nós, mas é o próprio Cristo, é o Criador dos céus e da terra, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele é o nosso Senhor. É a ele a quem nós devemos e depositamos a nossa vida. Por isso nos ajuda, Senhor, a viver conforme a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Enche-nos do Teu Espírito Santo, aquele mesmo que pairava sobre a face das águas, aquele mesmo que já habitava, já agia também, ordenando todas as coisas desde a criação, que o mesmo seja feito na nossa vida, que o Teu Espírito Santo habite em nós, paire dentro do nosso ser, organize, coloque em ordem tudo que está caótico na nossa vida, tudo que está em desordem, tudo que está inabitável, que o Teu Espírito Santo dê forma para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E aumenta cada vez mais o nosso desejo, a nossa admiração, a nossa paixão pela Tua palavra, para que possamos cada vez mais amar ao Senhor, a amar a Tua Escritura. Despede-nos em paz, em segurança, Te louvamos pelo almoço que teremos, pelo dia de descanso, dia do Senhor, e traz-nos em segurança para prestar culto na Tua presença, porque assim o Senhor nos ordenou. Assim como o Senhor descansou no 7º dia, descansamos hoje, que é dia do Senhor, e Te glorificamos por esse dia também, que é santo, que é separado por Ti. Te louvamos em nome de Cristo Jesus, Criador dos céus e da terra. Amém. Amém, meus irmãos. Bom almoço, e se Deus permitir, até mais tarde, às 19 horas.